Eu queria falar um pouquinho aqui do Still Life. Esse foi um dos últimos Still Lifes que eu já fiz. E esse foi o primeiro Still Life que eu já fiz. Eu queria dar umas dicas aqui, porque eu acho um ótimo exercício para aprender muita coisa. Por que desenhar num canto? E por que cartolinas? Vamos começar pelo canto. Um canto de parede. Ou em cima de uma mesa, seja lá o que for. Cantos funcionam como gráficos de 3 proporções. Você tem 3 linhas. A linha da sua parede, a linha do fundo e a outra linha que está vindo na sua direção. X, Y e Z. Igual um gráfico que você provavelmente já viu na escola. Por que é tão importante, eu acho tão importante desenhar num canto? É porque você tem as medições entre os seus objetos e o tamanho deles olhando pelas laterais. Eu normalmente não uso esses post-its para medir as coisas, mas é mais uma exemplificação de como você consegue manter a proporção e a distância, principalmente a distância entre os seus objetos, e sempre mantendo em mente aonde está a sua linha do horizonte. No gráfico, as linhas não são convergentes, mas na vida real, e no gráfico que você vai ver pintando num canto, as linhas sim são convergentes. Essa é a parte mais importante. Mas você ter uma maneira de medir eles, e a proporção e a distância entre eles, é muito importante para o realismo. Você desenhar mesmo em 3 dimensões. O Y é a altura, o X é a largura e o Z é a profundidade entre você e o objeto. Então você é obrigado a desenhar e a pintar em 3 dimensões quando você usa um canto. E você pode usar as laterais para medir os objetos, reposicionar eles se você quiser. Deixa de ser um still life, tudo bem. Mas é um ótimo exercício para construção também. Você pode reposicionar a visão em relação aos objetos. Eu estava vendo eles mais ou menos daquela proporção quando eu fiz o primeiro desenho. Mas você pode muito bem mudar a altura da linha do horizonte e usar a proporção que você já tem da altura, da largura e da relação entre eles para mudar a visão. Então, desenhar um canto é um ótimo jeito de exercer, de treinar perspectiva intuitiva, que é muito importante para construir coisas interessantes, construir coisas de imaginação. Eu vou dar um exemplo aqui que eu faço uma escada. Ficou meio pobre esse desenho, mas é um exemplo qualquer. Como você pode construir um objeto em uma visão e você, tendo a proporção e a relação entre as partes dele, reconstruir ele em uma outra visão diferente. Tem um artista maravilhoso que usa isso e ele constrói usando um eixo. Ele constrói dentro de um eixo. Pode não parecer, mas vai fazer sentido. Se você for ver um desenho do Kim Jong-un, ele sempre começa... Geralmente ele começa pela cabeça ou por uma parte bem específica do objeto. O que ele faz é que ele desenha, ele usa as relações entre essas partes desse objeto, dessa caixa, desse cubo, seja lá o que for, para achar o X, o Y, o Z e a linha do horizonte dele. E a partir daí ele constrói os outros objetos usando essa relação. Ele basicamente constrói um canto e desenha atrás do canto, em cima, embaixo, na esquerda, na direita. Ele expande para além da ideia desse canto. Esse canto, que é a profundidade, é a simples maneira de entender como funcionam 3 dimensões dentro de um gráfico: X, Y e Z. E usando isso, você não precisa ficar preso no still life para fazer esse tipo de coisa. Você pode usar um gráfico de X, Y, Z para construir qualquer coisa e para expandir em qualquer coisa. É o que basicamente o Kim Jong-un faz. Você não vai ver ele puxando linhas do horizonte. Uma outra coisa muito interessante, que eu acho que é importante, que é legal de desenhar num canto, é ter um ambiente controlado para estudar uma parada que é bem complexa, que é iluminação global. Iluminação global é como o ambiente responde ao objeto. E isso basicamente é 90% do realismo, além da perspectiva, claro. Se o seu ambiente responde do jeito que ele deveria ao seu objeto, e o seu objeto ao seu ambiente, você tem uma imagem realista. Mesmo sem detalhes ou sem texturas maravilhosas, só precisa ser consistente. E você tem um ambiente controlado, é muito legal para estudar isso. Se você for estudar isso do lado de fora, ou se você for estudar isso com luz natural, ou vai ter muito rebatimento de muitas cores de muitos lugares. Se você direciona a sua luz diretamente para o centro dessas cartolinas, você tem luzes previsíveis batendo neles. Vermelho de cima, azul da direita, amarelo da esquerda. Então, você sabe por que aquela sombra está daquela cor. Na demonstração, você pode ver como que a sutil relação entre essas cores faz o realismo funcionar. Porque você entender que na direção em que o vermelho encostar na cor do azul,
ele vai ficar saturado, puxado um pouco mais pro rosa, ou o amarelo só vai ficar cinza, mas se você olhar ele no contexto, ele vai parecer verde. Você ver uma relação dessas acontecendo de uma maneira simples e previsível na sua frente é um ótimo jeito de você precisar aplicar quando você útil para você quando for aplicar em outros objetos. Não precisa ser uma carteira e uma espátula, pode ser e 3 cartolinas, pode ser uma caverna, uma fogueira, um céu azul, um sol. A relação entre essas cores e esses rebatimentos é muito parecida, apesar de que num ambiente com muito mais objetos ela é bem mais imprevisível. Mas no ambiente controlado é muito bom para estudar isso. Até se você simplesmente pintar as cartolinas e a relação deles com a luz, sem objetos, você vai aprender bastante. Você consegue ver a relação dessas cores muito bem. E consegue fazer algo quase realista. E também é óbvio que Still Life é um ótimo exercício para estudar textura e para estudar materiais e a relação dos materiais, só que eu acho que não está preso nisso, de maneira alguma. É um ótimo exercício de estudar até mesmo valores, porque no mundo, se você vê cores, claro, o mundo ele tem valores, os valores funcionam, mas eles se comportam e se apresentam pra gente na forma de cores. E você ter que pintar os seus valores funcionando direto com cores e olhando para elas, como eu falei, num ambiente controlado, é uma ótima maneira de você entender a relação de valores entre as cores. Por que o amarelo é mais claro? Por que esse azul ciano ele consegue ser mais escuro que o amarelo, mas ele é mais claro que o vermelho? Por que essas relações acontecem desse jeito? Por que o reflexo de uma carteira é diferente do reflexo de um metal? É diferente da madeira com verniz? É diferente do latão amarelo? Observar essas relações é o que faz o realismo, é a relação entre o objeto e o seu ambiente. E essa relação ser previsível, ser palpável, ser correspondente ao que está acontecendo. E isso basicamente é o realismo. Vou deixar aqui minhas redes sociais se você quiser me acompanhar. E se você quiser fazer esse exercício e mandar depois, fique à vontade.